Por que tem gente com 10 mil seguidores vivendo uma vida extremamente confortável financeiramente e muito influenciador de mais de 1 milhão de seguidores não conseguindo nem pagar o aluguel? O que acontece é que existe uma diferença sutil na forma como essas duas pessoas, hipotéticas aqui, criam conteúdo. Oi, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Confissões Estratégicas. Eu sou Helena Bezan, estrategista de marca e criadora de conteúdo. E neste podcast, sempre de uma maneira bem descontraída, tomando um cafezinho com vocês, a gente conversa sobre marketing, negócios e outros temas que estão relacionados com esses dois. Hoje, numa friaca que tá fazendo em São Paulo, fora de hora, tá? Porque em pleno outubro, não era pra estar fazendo essa friaca. Eu queria conversar com vocês sobre a diferença entre quem faz dinheiro na internet e quem não consegue usar a internet como ferramenta de monetização, nem direta, nem indiretamente. E por que eu decidi trazer essa pauta pra cá? Porque eu vejo muitas pessoas que elas querem começar a criar conteúdo, mas elas não sabem exatamente por que elas querem criar conteúdo. E aí elas começam a criar conteúdo querendo visibilidade. Esse é um dos principais pontos, né? A pessoa, ela vem pra rede social falando, eu quero ser visto. E aí ela começa a entrar num caminho onde, pra ser visto, ela faz de tudo. Então, o que importa é estar nos holofotes. Ela vai entrar nas trends, ela vai expor a vida dela pessoal, ela vai falar o que não devia, ela vai se posicionar em temas que ela não tem nem conhecimento para emitir uma posição, para emitir uma opinião sobre. E aí, tudo isso vai tirando a autoridade dessa pessoa. E mais do que isso, tudo isso, muitas vezes, começa a posicionar essa pessoa como uma amiga, como uma pessoa legal, mas nunca pagaria pra ela. E aí ela vai entrando num limbo de eu não consigo fechar com as marcas, eu não consigo fechar clientes, porque aquela pessoa, ela tá focada em criar conteúdos que vão ter visibilidade, mas ela não pensa em tudo que ela precisa fazer pra ter conversão. Eu conheço pessoas de verdade, assim, que tem 10 mil seguidores, 20 mil, não lembro de cabeça. Essa pessoa que eu tô pensando, eu não sei se tem 10 ou 20. Mas assim, com certeza é menos de 30 mil, tá? E essa pessoa faz milhões no ano, usando o digital. E essa pessoa não cria tanto conteúdo. Aí você vai me dizer, investe em tráfego pago. Com certeza, investe em tráfego pago. Mas mesmo assim, mesmo quando você investe em tráfego pago, você precisa fazer bons criativos, você precisa ter uma boa estrutura. E isso faz com que a pessoa consiga faturar. E o que acontece, né? E por que é tão importante a gente falar sobre isso? Porque muitas vezes, principalmente quando a gente tá no começo, a gente acredita que quando o vídeo viral vier, quando eu estourar, quando tiver tantos mil seguidores, eu estarei rico. Só que não é uma causa e consequência. Porque a realidade é que para você conseguir usar a internet como uma ferramenta mesmo para você fazer mais dinheiro, conseguir mais clientes, conseguir mais palestras, ter mais visibilidade da maneira correta, você precisa ter um elemento chamado estratégia. E a estratégia nasce de você saber exatamente o que você está buscando com a criação de conteúdo. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Só pra gente alinhar, eu não vou falar de criação de conteúdo hoje aqui com vocês especificamente. Não só disso. Mas eu vou falar pra vocês sobre o erro que as pessoas cometem ao acreditar que a criação de conteúdo é o único passo que você precisa dar pra ganhar dinheiro. Sendo que, na verdade, a criação de conteúdo é um dos passos que você precisa dar pra ganhar dinheiro. Então vamos olhar para a criação de conteúdo de um jeito um pouco diferente do que você costuma olhar ou do que as pessoas costumam olhar. Talvez você já tenha essa visão que eu vou te apresentar agora, mas a maior parte das pessoas não tem, tá? Então vale a pena a gente colocar todo mundo na mesma página. A criação de conteúdo, ela nasce para que ela te ajude a diminuir o seu esforço de venda, assim como o posicionamento. A criação de conteúdo, ela deve ser uma ferramenta de posicionamento. O que isso significa? Posicionamento é o que você foi lá, escreveu quem você é, para quem que você quer ser essa coisa que você definiu. E aí a criação de conteúdo vem como um dos pontos para você traduzir o seu posicionamento para que as pessoas consigam te enxergar da maneira como você mapeou e você desenhou. Dito isso, qual é o papel então da criação de conteúdo? Trazer pessoas que estejam interessadas no que você vende e aumentar o nível de consciência delas para que elas queiram comprar de você. Ou então, para que elas estejam mais preparadas para comprar de você na hora que você fizer uma oferta. A criação de conteúdo, ela nada mais é do que uma ferramenta para você monetizar, dentro da minha visão e da visão das pessoas que usam a criação de conteúdo para fazer dinheiro. Tem muita gente que acha que a criação de conteúdo ela é só uma ferramenta para você ter fama. Só que se você
tiver uma fama sem intenção, você não vai nem conseguir fechar a publicidade. Eu não acredito mais tanto assim no mercado de influência. Eu já falei isso pra vocês, né? Eu acho que o mercado de influência, ele tá mudando de um jeito, ele tá dando um giro, que ou as pessoas precisam se reinventar e começar a entender quais são as outras áreas de influência que vão existir, ou muito influenciador vai ficar pelo caminho. Na verdade, é fato, muito influenciador vai ficar pelo caminho. Então, os que já estão sentindo que vão ficar pelo caminho precisam começar a se mexer. Então, eu não vou usar tanto o exemplo da influência e da venda de publicidade, porque eu acho que cada vez mais tá mais difícil você ser uma pessoa que só vive de publi. A não ser que você seja efetivamente uma exceção, uma pessoa que consegue muito rápido virar uma celebridade e ainda assim, as pessoas que conseguem monetizar de publi, que são as pessoas que têm muita audiência, são as pessoas que se posicionaram. Quando a gente olha para o mercado, qual que é a diferença sutil entre quem tá fazendo dinheiro e quem não tá fazendo dinheiro? Quem tá fazendo dinheiro tá enxergando a criação de conteúdo como parte do negócio, mas como uma parte do negócio. E quem não tá fazendo dinheiro tá enxergando a criação de conteúdo como um meio e um fim. Ah, eu crio conteúdo. Mas por que eu não tenho resultado? Ué, porque você não sabe para que você tá criando conteúdo. Então, esse é o primeiro, é a pontinha do iceberg de todo o problema. E é esse tipo de crença que faz as pessoas acharem que, então eu preciso postar mais. Eu vou postar 3 vídeos por dia. Porque você tá buscando o quê? Visibilidade. Está pensando em aumentar os seus views, aumentar a sua exposição. E não que isso esteja errado, tá? Eu não tenho nada contra você postar 3 vídeos por dia. Só que o problema é, você consegue postar 3 vídeos por dia que tem a ver com o seu posicionamento? Você consegue postar 3 vídeos por dia que tenham coerência com o que você quer? Você consegue postar 3 vídeos por dia e ainda assim gerir o seu negócio? Você consegue postar 3 vídeos por dia se você é uma prestadora de serviço e entregar a prestação de serviço? Então você é uma médica, você consegue postar esse volume de vídeo por dia e ainda assim atender os seus pacientes? Sozinha você não consegue. Dificilmente você vai conseguir, você vai precisar de uma equipe. E para você conseguir usar essa parte da criação de conteúdo para te trazer retorno, você precisa entender para qual ação você está querendo levar os seus clientes. Ah, eu quero que venham mais pessoas na minha clínica. Então você vai focar o seu conteúdo nisso. Porque quando você vai atrás da visibilidade, vamos usar o exemplo da médica. Você é uma médica, sei lá, dermatologista, que é uma área que eu considero um pouco mais fácil para eu falar. Você vai lá e posta só seus filhos, seu cachorro, sua comida de café da manhã. Mas você não posta nada da clínica, você não mostra você atendendo ninguém, as pessoas nem sabem se você atende ou não. As pessoas não sabem se você estuda ou se você não estuda. De que adianta você postar tudo isso? Ah, mas eu tenho ótimos views, eu tenho bons seguidores. Será mesmo que esses seguidores, se eles nem souberem que você tem uma clínica, eles vão querer comprar de você? Você precisa entender quais são os pontos da sua vida que você quer ter visibilidade. Porque a visibilidade, só por visibilidade, não te traz lembrança. E o que é lembrança? A lembrança nada mais é do que a pessoa lembrar de você, não em qualquer momento, ela lembrar de você quando ela precisar do que você vende. Lembrança de verdade dentro do mundo do marketing, da criação de conteúdo, lembrança que vai gerar venda, é isso. É a pessoa lembrar de você quando ela precisar comprar o que você vende. E aí o que eu queria trazer de visão para você dentro desse episódio é o seguinte: a criação de conteúdo é uma das engrenagens que você precisa ter dentro do seu negócio para que ele gire de uma maneira mais otimizada. Mas não é a única engrenagem. Não é o meio e não é o fim. É só o meio. Se você cria conteúdo só por criar, só pela visibilidade, você não sabe se você quer fechar parceria com marca, ou se você quer vender um infoproduto, ou se você quer vender o seu serviço. Ou então pior, que eu recebo muita gente que me fala isso por direct, né? Ah, eu queria ser tudo. Eu gosto tanto de cozinhar, mas eu também gosto de praticar surf, mas eu também gosto de ver série, e eu gosto de dar dica de viagem. Eu também gosto de todas essas coisas. Eu adoro cozinhar, eu adoro viajar, eu adoro ver série, eu adoro ver filme. Mas você me vê falando só disso na minha criação de conteúdo? Não. Eu posso te dar uma dica num domingo de um filme que eu acabei de assistir, mas todo mundo que tá ali sabe, a Helena vem de posicionamento. A partir do momento que você vira uma grande influenciadora de tudo da sua vida, o famoso lifestyle, é muito difícil você gerar lembrança no curto prazo. Por quê? Porque as pessoas elas vão gostar de te acompanhar, mas para as marcas você não vai ter autoridade em nada. E se você é uma prestadora de serviço, vamos supor que você é uma mentora de venda. A pessoa vai lembrar de você na hora que ela estiver numa viagem. Ela vai te pedir uma dica de hotel. Isso te adianta em algo? Não, isso não te adianta em nada, porque isso não te traz dinheiro. Então, eu quero que você entenda nesse episódio, de uma vez por todas, que a visibilidade não te traz dinheiro, mas a visibilidade do jeito certo traz.
Mas é melhor você ter vídeos que são mais flopados, mas bem posicionados, do que só vídeo viral falando de coisas aleatórias, que não vão te ajudar a ser lembrada por nada, não vão te ajudar a vender nada. Porque essa história de que você vai monetizar nas redes, isso não é uma verdade. Não dá pra você enriquecer monetizando dentro das redes. Você pode tirar uma renda extra ali. No TikTok Shop dá pra você enriquecer, mas só se você souber fazer bem direitinho. E ainda assim, precisa entender, porque você tá colocando o seu negócio dentro da ferramenta de uma outra pessoa. Você não tá construindo um negócio seu, um produto seu. Você tá ali o tempo inteiro vendendo produto dos outros, num site que nem é seu, que se daqui a pouco diminuírem o comissionamento, você tá lascada, diminui sua renda. Então, o que eu acho interessante da criação de conteúdo, quando você tem um posicionamento e quando você enxerga que você tem um negócio, que você quer usar a criação de conteúdo como uma das engrenagens para fazer o seu negócio girar, é que você para de depender tanto dos outros e das ferramentas e das plataformas, porque você tá ali construindo lembrança de marca. Entende a diferença? E é isso que muita gente tem falhado. Eu escuto muito isso de pessoas que são mais leigas no assunto, assim: ah, mas eu até já viralizei, viu? Mas viralizei no tema errado, viu? Eu fiz um vídeo cortando minha meia calça. E aí eu mostrei que dava pra fazer um truque de maquiagem cortando a meia calça. Sei lá, inventei um negócio aqui. Ah, e qual que é seu nicho? Ah, eu vendo consultoria de marketing. Ah, que bom. Parabéns. Você apareceu na frente de milhares de pessoas que não sabem nem quem é você e nunca vão comprar de você. E muitas vezes, se essas pessoas começaram a te seguir achando que o seu conteúdo era esse, você manchou a sua base. E agora você tá lá com 200 mil seguidores que não são seguidores que te seguiram pelo motivo correto. E aí, muitas dessas pessoas caem na real e beleza, vou tentar de novo. E outras não caem na real nunca, elas começam a fazer mais vídeos cortando a meia calça. Não entendendo que enquanto ela não tiver uma estrutura para vender a meia calça, vender a técnica por trás, ela nunca vai conseguir monetizar como ela deveria aquilo ali. Se você não tem um objetivo claro para sua criação de conteúdo, você vai ser uma dessas pessoas que não vai conseguir usar a internet para fazer dinheiro. E como que eu sei quais são as outras engrenagens que eu preciso apertar e que eu preciso ter no meu negócio, Helena? Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu acho que existem 3 principais engrenagens que para mim são o grande básico bem feito. Você precisa ter um bom produto que tenha uma boa oferta, porque um produto bom por si só não adianta. A oferta desse produto tem que ser muito boa, tem que ser clara, a pessoa precisa entender o que você vende. Se ela não entender o que você vende, ela não sabe que horas te procurar para comprar de você. Você precisa ter um bom posicionamento. O que isso significa? Você precisa saber em que área que você quer atuar de um jeito bem leigo, pra gente nem aprofundar tanto. Eu tenho muitos episódios aqui no podcast falando sobre posicionamento, mas de um jeito bem leigo, bem superficial, você precisa saber qual a posição que você quer ocupar na mente do seu cliente. Então, pensa aí, qual o nicho que você quer ter, que tipo de cliente você quer ter. Isso você tem que também linkar com o tipo de produto que você vende, o know-how que você tem, a expertise que você tem. E aí, pautado nisso tudo, você também precisa ter um bom conteúdo que vai divulgar todas essas coisas. O conteúdo é a vitrine. O produto é o que está pendurado dentro das suas araras. E o posicionamento, tudo que está na vista do cliente, tudo que o cliente também não vê, mas você faz estrategicamente. Quando você entende que você não está competindo para aparecer, você está competindo para ser lembrado pelas pessoas certas no momento certo, porque é isso que gera uma venda, tudo muda. Tudo muda porque a pressão pelos views diminui. Tudo muda porque você olha pro lado e você vê pessoas que têm 50 mil seguidores, 10 mil seguidores e que já estão faturando muito. Tudo muda porque você entende que toda audiência que chegar dentro do seu perfil será qualificada. E tudo muda porque até mesmo quando você buscar visibilidade e o vídeo viral, você não vai buscar um viral só por viralizar. Você vai buscar um viral que, se viralizar, vai te trazer ótimos retornos financeiros. Ou pelo menos vai posicionar o seu nome do lado de algo que você efetivamente acredita, o que vai facilitar o entendimento do seu potencial cliente sobre quem é você. E quando o seu cliente entende melhor quem você é, ele também entende melhor se ele quer ou não comprar de você. Ou seja, a criação de conteúdo volta para a posição original dela de diminuir o esforço de venda. E não só o esforço de venda, mas também diminuir a taxa de devoluções, se você tem um produto físico, mas também diminuir a taxa de reclamações, porque você alinha as expectativas. A criação de conteúdo nada mais é do que o melhor canal para você conversar com o seu cliente, para você alinhar as expectativas com ele, para você vender para ele, para você ser lembrado por ele. E eu tô te contando tudo isso porque muitas vezes as pessoas confundem engajamento com resultado. Então, eu conheço pessoas que faturam mais de 10 milhões no ano e que o engajamento delas é um lixo. E ela só vende através do digital.
tá? Ela tem um negócio que o principal gerador de demanda dela é a criação de conteúdo. E não é uma pessoa específica que eu tô falando não, tá? São várias pessoas que estão passando aqui os nomes na minha cabeça. E por que eu tô te dizendo isso? Porque isso é libertador. Quando você entende que o engajamento é bom, a gente gosta, tá? A gente gosta muito, a gente adora a visibilidade. Mas se nada disso tiver feito de uma maneira que tá atrelada a um posicionamento e a um objetivo de venda, você não vai ganhar dinheiro, você se alivia. Porque você entende que você pode fazer mais coisas do que efetivamente você tem feito. Às vezes, essa busca por agradar o algoritmo é o que tá te matando. Porque você fica o tempo inteiro focando tanto na criação de conteúdo, achando que quando você tiver um engajamento melhor, você vai vender mais. E não é diretamente proporcional. Às vezes, você precisa ajustar outros pontos da sua empresa. Então, vamos de novo, né? Você pode ajustar o produto, você pode ajustar o posicionamento, você pode ajustar o próprio conteúdo, entendendo o que você quer comunicar ali. E às vezes você vai ter menos views, mas mais vendas. Eu tive um conteúdo, eu acho que eu contei pra vocês, que me trouxe um conteúdo que tava com 5 mil views, que me trouxe 2 vendas de mentoria. A mentoria custa 18 mil, a gente tá falando de 36 mil. Vocês estão entendendo isso? Por quê? Porque foi um conteúdo que quando eu olhei pra engajamento, eu falei, não sei se foi tão bem. Mas quando eu olhei pra conversão, foi muito bem. E eu sei que foi por causa desse conteúdo, porque essas 2 pessoas que entraram me falaram, eu vim pra mentoria por causa deste vídeo. Para de ficar viciado em olhar sua curtida, seus comentários. Começa a olhar seu faturamento. Seu faturamento é o melhor índice. Tem como você aumentar seu faturamento sem necessariamente aumentar o seu engajamento. Mas aumentar o seu engajamento não necessariamente vai te trazer mais faturamento. A gente tem uma questão aqui que ela é desproporcional. Você deveria estar buscando entender melhor o que está acontecendo para você efetivamente não conseguir vender ou não conseguir atrair paciente, não conseguir atrair cliente, ao invés de ficar olhando só para o engajamento. Porque o engajamento é uma métrica muito superficial. Se você consegue trazer mais clientes, inclusive você consegue entender mais as demandas desse cliente, o tipo de conteúdo que ele gosta de consumir, o que você precisa falar para ele para trazer ele para o seu produto, quais são as coisas mais atrativas do seu produto. E aí, isso vai fazendo com que naturalmente você melhore o seu conteúdo. Eu não tô pregando para ninguém que você não deva buscar views, curtidas, comentários, engajamento é bom, view é bom, desde que seja qualificado. É óbvio que uma pessoa que viraliza com views qualificados, ela vende mais do que uma pessoa que não viraliza, não tem views qualificados. Mas agora, entre uma pessoa com viralização qualificada e uma pessoa com viralização em trend, eu te garanto que a pessoa com views qualificados, ela tá vendendo mais. Entre uma pessoa que viraliza com uma trend e uma pessoa que tem um vídeo que bate 10 mil views, mas são 10 mil views qualificados, a pessoa de 10 mil views qualificados vende mais. 1000 views qualificados versus 40 mil views numa trend, você vai vender mais com 1000 views qualificados. Ai, não pode fazer trend? Pode, mas desde que você entenda essa lógica. Por que você tá fazendo a trend? Se pergunta. Aí você vai ver que o tempo que você gasta fazendo alguns vídeos não faz sentido. Não faz sentido pro seu negócio. Então vamos pra atividade prática dessa semana? Foi um episódio que eu fiz, acho que um pouco mais curto, para que vocês consigam prestar bastante atenção nisso que eu vou falar da parte prática. Existem 3 engrenagens que eu considero que são as engrenagens do básico bem feito, que são as engrenagens que eu trabalho com todas as minhas mentoradas dentro da mentoria Eixo. Para produto, eu quero que você pense, qual o problema real que o seu produto, né, o seu serviço, seu atendimento como psicóloga, como médica, seu atendimento como mentora, suas aulas como infoprodutora, tudo isso que você tem feito, né, todos os seus produtos, o que eles resolvem na essência? Por que você precisa ter clareza sobre isso? Porque isso já vai te dar um norte do que você tem que falar nos seus conteúdos, sobre os problemas, sobre as dores, sobre os desejos. Posicionamento. O que você gostaria que as pessoas falassem pra te apresentar quando você não tá na sala? O que é que você gostaria que elas falassem? Esse é o fulano. Ele é o quê? Ele faz o quê? Eu gosto muito do trabalho dele, por quê? Pensa nisso. E aí você vai começar a criar conteúdo pra mostrar pras pessoas ou pra ajudar elas a te apresentarem dessa maneira. E agora na criação de conteúdo, pensa, como que eu posso fazer as pessoas quererem me ouvir pra eu conseguir mostrar pra elas o meu posicionamento, ou seja, mostrar quem eu sou, pra que elas me apresentem do jeito certo e ao mesmo tempo para que eu consiga mostrar pra elas mais sobre os meus produtos? Como que eu embalo isso de um jeito mais interessante, que tenha cara de entretenimento? Que aí a gente junta uma essência boa, onde você tem um direcionamento bom, um posicionamento legal para transmitir dentro desse conteúdo, com o C comercial que eu ensino dentro da Nova Onda. Por sinal, teremos Black Friday mês que vem da Nova Onda, fiquem atentos. O C comercial muito forte. Porque quando você embala de um jeito que as pessoas querem assistir, que tem cara de entretenimento, você consegue mostrar o seu produto, a sua oferta, ao mesmo tempo que você está se posicionando, ao mesmo tempo que você tem as visualizações, o engajamento, as métricas de vaidade, que são importantes para que você chegue em mais pessoas. Nunca se esqueça
que a regra aqui é você ter foco, você saber o que você quer comunicar e principalmente você saber o que você quer vender. Se você é mulher, se você presta serviço, ou seja, é mentora, infoprodutora, médica, nutricionista, a mentoria Eixo, ela vai ficar com as inscrições abertas até o dia 31 de outubro. Depois a gente vai encerrar as inscrições por algum tempo. Dentro da mentoria, você passa 12 meses comigo, onde a gente trabalha esses 3 pilares do seu negócio. Produto, para que você consiga fazer ofertas melhores, vender mais, porque às vezes o seu problema não é nem gerar a demanda, é você não conseguir gerar a demanda, porque o seu produto tá tão confuso que as pessoas não entendem e não tem como elas desejarem algo que elas não entendem. Além disso, a gente trabalha o seu posicionamento para garantir coerência, para garantir que você vai ser lembrada nos momentos certos, nos momentos que o seu cliente precisar do que você vende. E a gente trabalha também a criação de conteúdo, porque o melhor jeito de você transmitir o seu posicionamento, gerar desejo sobre o seu produto, aparecer para as pessoas para ser lembrada do jeito certo, na hora certa, é criando conteúdo com estratégia e intenção. E eu te ensino a fazer isso tudo dentro da mentoria e eu te guio nessa jornada de uma maneira personalizada para que você consiga acertar os pontinhos da sua engrenagem para deixá-la rodando de uma maneira mais fluida. O grande objetivo da mentoria Eixo é que o seu potencial cliente consiga enxergar o valor do que você entrega para ele e fique desejando comprar aquilo que você vende. Assim, você vai vender mais com menos esforço, tendo mais clareza de quais passos você precisa dar para isso e em qual direção você tá indo. Se você ficou interessada, é só você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição para você se inscrever a um processo seletivo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu fico muito incomodada com a forma como o mercado digital mostra a criação de conteúdo, como se só criar conteúdo fosse te deixar milionário. E por isso que eu decidi fazer esse episódio. Queria saber o que vocês acharam, me contem nos comentários e não deixa de deixar o seu like também. Agora, eu te vejo quinta-feira que vem. Beijo grande, queridos. Tchau!